o silêncio ele pode ser o maior aliado, talvez, de quem pratica abusos, ou por que que isso acontece, né? Como que as famílias podem, talvez, quebrar isso, seja entendendo melhor ou se conscientizando de que aquilo realmente está acontecendo, ou se isso também existe, né? Porque as pessoas muitas vezes sequer sabem, né, dessa questão de abuso ainda nos dias de hoje. Uhum. A questão do silêncio tem muito a ver com a intimidade, né? Porque é um crime na intimidade. É um tipo de violência que acontece na intimidade, na sexualidade. E a nossa sociedade, ela tem alguns tabus. Um deles é tratar, conversar sobre sexualidade é um tema tabu. Conversar, então, sobre crimes na sexualidade, na intimidade, é ainda mais tabu, né? Então, a gente acaba, o que é tabu, o que a gente tem medo, o que a gente tem receio, a gente acaba silenciando. E nesse silêncio, a gente deixa de informar, a gente deixa de prevenir, deixa de cuidar, e às vezes até pensa que essa é uma boa estratégia, mas não é, né? Não é uma estratégia que protege, é uma estratégia que deixa as nossas crianças expostas, porque quanto mais a gente informa, mais segurança a gente dá, né? A informação, ela também protege. Só que as famílias têm receio de tratar disso, até porque às vezes não se sentem preparadas para entrar nessa temática, né? É uma Uhum. temática delicada mesmo. E é uma temática que gera um certo desconforto também. E ainda mais para famílias que já tiveram experiências de abuso, porque o abuso sexual, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Ele acontece numa proporção muito maior do que a gente imagina, do que é noticiado, do que é denunciado também, porque os casos que são notificados, que são denunciados, eles é uma proporção pequena em relação à quantidade do que acontece de fato, né? Mas aí, falando aí, você falou sobre informação e sobre os casos noticiados. Que eu fico lembrando aqui é o seguinte, que parece que antes não tinha tanta notícia no jornal, não tinha tantas ações da Polícia Federal, não tinha tanto destaque. E hoje em dia parece que há mais informações, há a campanha, né, que nós falamos aqui do Maio Laranja, há notícias no jornal, a gente vê de vez em quando no jornal ações da Polícia Federal. Então, assim, uma pergunta que muitos podem fazer: piorou a situação ou hoje estão sendo mais notificados? Como é que você vê na nossa, como sociedade isso? Eu acho que as duas coisas estão acontecendo. Tanto que está sendo mais divulgado, nós hoje temos mais recursos, mais tecnologia para divulgar, e piorou também, porque, por exemplo, nós temos agora, com o advento da internet, crimes que acontecem no formato digital, né? No virtual. As crianças estão tendo acesso a muitas telas, sem supervisão, e elas ficam mais expostas, a abusadores no ambiente virtual. Porque antes, os abusadores, eles atuavam apenas no presencial, né? Então, eram mesmo pessoas próximas da família ou da família, pessoas que fazem parte ali do contexto da criança. E agora, com o acesso às telas, à internet, às redes sociais, as crianças também estão expostas nesse contexto virtual. Então, outros crimes surgiram, outras modalidades de abuso surgiram, né, nos últimos anos e estão crescendo assim numa proporção muito rápida. Uhum. E esse abuso dentro da família, assim, falando da perspectiva de uma pessoa leiga, que não está inserida ali 100%, né, dentro do assunto. Antes a gente ouvia falar mais sobre familiar, né? Hoje a gente já vê nos noticiários que tem abusadores em todas as áreas, né? Sou pai da Júlia e do Marcos, tem ali 9 e 6 anos. Você é mãe de adolescentes. Como que a gente pode proteger, blindar ou até mesmo ensinar os nossos filhos a se protegerem de possíveis
pessoas com esses perfis, seja na família ou seja, enfim, no meio virtual. Acho que o seu livro, né, Que Jogo é Este, ele fala bastante sobre isso, né? Sim. Ainda, Felipe, o maior índice de abusos ainda é de pessoas muito próximas da criança. Uhum, A maioria no contexto familiar mesmo, mais de 80% dos casos ainda acontece, né, nesse contexto de aproximação mesmo. Mas a gente vê sim que tem pessoas que têm essa disposição, né, de abusar, que tem essa ação em vários contextos, né? A gente vê que não é algo que está restrito a um ambiente, qualquer ambiente pode ter. E eu percebo assim que é uma das melhores formas de proteção que a gente pode oferecer para nossa criança, para o nosso adolescente, é uma presença de qualidade na vida deles. É um diálogo aberto, que eles possam contar para a gente qualquer coisa, que eles possam perguntar qualquer dúvida. Então, quanto mais segurança tiver no vínculo que a gente tem com os filhos, mais protegidos eles vão estar. Porque normalmente o abusador, ele procura uma criança que seja vulnerável em algum aspecto. E a maioria das vulnerabilidades que eles percebem é a vulnerabilidade nos vínculos, né? Quando eles percebem que os pais não estão muito atentos, estão distraídos demais ou estão ausentes mesmo, né? Carência afetiva é uma área assim que atrai, né, os abusadores, crianças mais carentes, mais vulneráveis, mais frágeis emocionalmente, afetivamente, são crianças que, na maioria das vezes, são as vítimas, né, dos abusos.